minhas pólvoras! Como é que vocês estão? Gente do meu Brasil baronil! Como é que vocês estão? Me conte! Saudades de vocês, porque de terça-feira para quinta-feira demora tanto para mim voltar aqui e extravasar as minhas energias. Tudo bem, vizinho? Tá me escutando? Bom, gente, pra quem não sabe quem sou eu sou Lorena Borges da Paz. A Viviane disse aqui que tá tudo em paz, que maravilha. O que acontece? Pra você que não sabe o que a gente tá fazendo aqui, de quem que é essa doida, nós estamos estudando? Não, nós estamos aqui fazendo uma série chamada Melhorar. Será que a gente tem melhorado? Não sei não. Mas nós estamos aqui fazendo essa série. Se der certo para alguém, já tá ótimo, né? O importante é a gente estar sempre nessa busca de melhorar. Bom, já tem assim de séries aí no IGTV, no YouTube, tá tudo salvo. Se você quiser começar desde o início a analisar o que foi falado aqui nessa série Melhorar, é só você ir lá e olhar, beleza? Tá aqui no meu Instagram ou tá no meu YouTube. E se você quiser também fazer parte do nosso grupo, onde lá você vai ficar antenado de todas as nossas programações, porque existe todos uns grupos nossos aí no WhatsApp, no Telegram, é só você participar do grupo Melhorar, que o link da descrição desse grupo está no perfil do meu Instagram, beleza? E aí, hoje eu iniciei essa live com uma música muito top, na minha opinião, que é uma música do Rapa, né? Anjos pra quem tem fé. Eu particularmente acho muito bonita essa música. Quer dizer, gente, pra falar a verdade, eu não lembrava dessa música mais, assim, eu já a conhecia, mas eu não lembrava dela mais. E ontem, meu esposo acordou com essa música no quarto, assim, e eu falei, gente, essa música é gospel. É do Rapa, mas é gospel. E eu achei uma música tão bonita, e eu fiquei ontem o dia inteiro com essa música na cabeça. E aí hoje eu tava aqui pensando numa música, até tinha pensado em outra. Mas aí eu falei, não, é essa do Rapa, porque ela até tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque olha só, essa música ela começa, né, falando de oh Lord, beleza. E aí depois ela vem em algum lugar para relaxar. Meu esposo tá aparecendo por aqui. Em algum lugar para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim, é. E aí aqui eu já acho muito interessante e tem a ver com o que a gente vai estudar. Por isso que eu vou pegando aqui já e falando. A passagem que a gente vai ver hoje é de Mateus 7, versículo... calma aí. Versículo 24 ao versículo 27. No versículo 24 ao 27, Jesus fala sobre os dois fundamentos. Aqui é Jesus encerrando a passagem do Sermão dos Montes, né? Que foram várias passagens aqui que nós já vimos até hoje. Boa noite, Valteci. E aí aqui ele fala, todo aquele, pois, que ouve, Tali, boa noite, que passas. Estamos aqui, passando uma mensagem, fica aí com a gente, sobre os alicerces. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só, vocês que chegaram atrasados, hoje eu fiz um show no início da live. Eu e o Rapa cantamos junto hoje, no início da live. E se você não viu, depois, se eu fosse você, iria ver. É o Melhorar, tá? Eu até fixei aí seu comentário porque eu tinha esquecido de colocar. A questão é, eu comecei com essa música do Rapa, né? Que é a música Anjos pra quem tem fé. E essa música, ela no começo, ela fala assim, ó. A Viviane disse que arrasou, por sinal. Em algum lugar para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim.
E aqui nós estamos falando sobre os dois fundamentos. É lógico que um dos fundamentos é o acreditar, é o estar firmado em Deus, é a fé. Então, para quem tem fé, esse firme fundamento, a vida nunca tem fim. Por isso que eu quis trazer essa música para vocês hoje. Boa noite, Jefferson. Aí, olha só, o que continua falando essa música, né? E você não precisa nem de um back para viajar aqui no Evangelho com essa música. Se você não aceita o conselho de respeito, a música fala assim: se você não aceita o conselho de respeito, é o que a gente tem feito aqui. A gente acaba trazendo uma série de ensinamentos, muitos conselhos, princípios, valores, todos aqui retirados da palavra de Deus. Se você não aceita, te respeito. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que se você não aceita esse firme fundamento, que é a fé, que é o estar em Deus, que é os princípios e valores de Deus, você vai seguir, você vai atrás, com cara e a coragem, só que você sai em desvantagem, porque você não tem fé. Se você não tem fé, é o que diz a música. E aí, o que a palavra aqui de hoje também fala? Na parte de Mateus 7, 24 a 27. Fala sobre a casa firmada na rocha e fala sobre a casa firmada na areia. Boa noite, Célia. Se você tem a casa firmada na rocha, tudo bem. Mas se você não tem a casa firmada na rocha, você vai seguir, vai ir atrás, cara e coragem, só que você tem essa desvantagem de não ter fé. Aí aqui ele fala, ó, olha, eu achei muito interessante a semelhança aqui com o nosso estudo de hoje. Te mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo. Te mostra um trecho de um livro antigo da Bíblia, para te provar e mostrar que a vida é linda, que a vida é linda. Só que ao mesmo tempo que a vida é linda, ela é dura, ela é sofrida, ela é carente e é em qualquer continente. Então, ao mesmo tempo que a vida é linda, ela tem as suas dificuldades, existem as circunstâncias que serão desfavoráveis. Ao mesmo tempo que existe sol, que existe luz, que existe brilho, existe chuva, existe tempestade, existe vento. E isso vai existir em qualquer continente, e isso vai existir em qualquer vida. Mas como ela existe em qualquer continente, ela existe em qualquer vida, de toda forma, a vida é linda e ela é boa de se viver em qualquer lugar. Então, você vai ter essa consciência de que a vida é boa de se viver em qualquer lugar, independente das circunstâncias, quando você está firmado na rocha, no fundamento que é Cristo. Caso contrário, você vai estar na areia, né, no primeiro vento, na primeira tempestade, na primeira dificuldade que aparecer na sua vida, você está desmoronando, porque você não tem um alicerce, né? E aí a música continua, volte a brilhar, volte a brilhar. E é isso, gente, a gente tem que entender o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é magnífico, o tanto que de fato existem circunstâncias boas e circunstâncias desfavoráveis, mas em tudo dai graça, em tudo dai glória. Porque até mesmo as circunstâncias desfavoráveis, às vezes a gente pode extrair alguma coisa boa delas, né? E aí aqui fala, volte a brilhar, um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas. Volte a comungar, né, aqui a ceiar, a estar em comunhão, a estar com seus irmãos. Volte a orar, volte a buscar a Deus, volte a buscar através de tudo que é natural e que você vê que é lindo, que funciona perfeitamente, tudo que foi feito por Deus. Essa vida explode, essa vida de portas abertas, a natureza em si, tudo acontece de uma forma magnífica. Então tudo isso brilha, tudo isso canta, tudo isso louva. Você também volte a brilhar, volte a cantar, volte a louvar. E aí ele continua, em algum lugar, né, para relaxar, eu vou pedir para os anjos cantarem por mim, porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E a nossa preocupação agora, nesses tempos de pandemia, tem sido tanto isso, né? Sobre a
Ai, será que eu vou morrer? Será que eu vou aguentar? Será que vou perder algum familiar? A gente tem que ficar tão preocupado com essa questão da morte, mas para quem tem fé, não existe morte. A gente vai estar dando uma pausa nessa vida aqui para uma vida que é eterna. Então, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. E aí ele continua, né? Ele vem no refrão da música. E aí o que eu achei bonito é que aqui ele fala assim, ó, podem até gritar. Podem então até barulho fazer. Ninguém vai te escutar se não tem fé. Ninguém mais vai te ver se não tem fé. Então, às vezes a gente fica lutando com a nossa força, às vezes a gente quer bradar, né? Quer brigar, quer guerrear, Você já perdeu a razão quando você resolve gritar, quando você resolve fazer barulho, quando você acha que você consegue as coisas pela sua força, quando você acha que consegue as coisas na base do grito. Você pode fazer isso tanto que for, que ninguém vai te escutar, que ninguém vai te ver, porque você não tem fé no que você faz. E não só em relação a isso. Muitas das vezes a gente busca tantas coisas na vida, a gente busca ter dinheiro, a gente busca ter prosperidade, a gente busca coisas e mais coisas e mais coisas. E se você não tiver fé, não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque todas essas coisas te levam a um vazio. Você vai estar fazendo em vão. Porque isso não é o que sustenta a sua casa. Isso não é o fundamento, o firme fundamento que sustenta a sua casa. E isso serve para todas as coisas, gente. Porque se você não tiver um negócio firmado em valores e princípios de Deus, o primeiro ventinho... Se você não tiver uma família sustentada nos valores e princípios de Deus, o primeiro ventinho... A sua vida, se não estiver sustentada nos valores e princípios de Deus, o primeiro ventinho... Então, tudo na nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sentimentos, as nossas emoções, enfim, tudo tem que estar alicerçado nesse fundamento que é Deus. Porque senão, você pode fazer o que você quiser, você pode pôr uma melancia na cabeça para chamar a atenção, você pode... Não vai adiantar, ninguém mais vai te ver, né? O que a música fala aqui. E aí eu achei lindo, porque nessa parte aqui ele canta como se fosse um mantra, né? Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Inclinar. Aí ele vem falando, né? Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Quando a sua casa está firmada nessa rocha, o olhar de Deus está sempre inclinado para você. E Ele está sempre cuidando de você. Você tem essa certeza, você tem essa convicção. Porque na verdade, Deus, Ele quer cuidar da gente. Ele já tem o seu olhar inclinado para a gente, independente do que a gente faça. Ele já tem o seu olhar inclinado para nós. Mas o cuidado, Ele só vai cuidar se você deixar. Esse cuidado, ele não vai... Ele não vai ser, por exemplo, invasivo. Ele não vai ser invasivo. Se você der abertura para Ele cuidar de você, Ele vai cuidar. Então, deixa Deus inclinar o seu olhar sobre nós e realmente cuidar de você, cuidar de mim. Para você pode ser. Para você pode ser. Em algum lugar Ele vem de novo, né? Para relaxar, eu vou pedir para você pode ser, para você pode ser. Para você pode ser assim. Para mim pode ser assim. Nunca tem fim se a gente tem fé, né? Eu acho que acaba, ou se ele fala mais alguma coisa interessante aqui, ó. A fé na vitória tem que ser inabalável. Ele fala isso também, que eu achei bonito. Então, assim, a fé na vitória tem que ser inabalável. A fé na vitória é fácil, não é? E na derrota? Também tem que ser inabalável. Então, independente das circunstâncias, se você está firmado na rocha, a sua fé é inabalável. Existem histórias tão bonitas que a gente ouve falar, né? De pessoas que superaram, assim. Às vezes a gente vê uns depoimentos na internet e tal, em termos de fé, que você vê que a pessoa deu uma volta por cima, assim, você fica, nó. Exemplo, a esposa do pastor Leonardo, né? Nosso amigo que a gente perdeu tem pouco tempo. Ela já tá, assim...
pregando. Um dia depois que ele faleceu, a mulher já estava em cima do púlpito e falando de Deus, porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então, assim, existem várias pessoas que nos demonstram essa fé, essa garra, que tem essa certeza, né, no seu coração. E aí, sobre os dois fundamentos ainda, aqui na palavra especificamente, em Mateus 7, fala assim, ó. Jesus fala, né? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Tudo que a gente estudou até aqui agora, a gente viu muita coisa mesmo. Se você ouve todas essas instruções, você é comparado a um homem prudente e que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas se você ouve e pratica, porque senão você não vai estar sendo muito diferente do que os fariseus eram. Tanto que aqui, ó, Jesus fala que ensinava, eles falam que quando ele terminou o sermão do monte, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Porque a autoridade você tem quando você fala e faz. Os escribas, muitas das vezes, eles só falavam, mas não faziam. E aí aqui fala que a chuva veio, os rios sopraram, os ventos, e deram com ímpeto naquela casa que não caiu. Porque aquela casa foi edificada sobre a rocha. Essa mesma chuva veio... Boa tarde, Roberto. Bom ter você por aqui. Essa mesma chuva, ela veio sobre o homem que edificou a sua casa na areia e não suportou essa. Então, assim, o que a gente tem que entender é que, independente de você ser uma pessoa que busca a Deus ou não, a chuva ela vai vir. Não é porque as pessoas ainda têm a falsa ilusão de porque eu busco a Deus, então as coisas não vão acontecer pra mim. Não. Aqui a Bíblia fala que a chuva veio. Então, a chuva vai molhar tanto a minha casa como a do meu vizinho. Independente se eu tô aqui falando de Deus e ele não, por exemplo, né? Mas nem sei. E aí aqui fala da mesma forma, a chuva vai vir sobre a casa que está edificada na rocha, a chuva vai vir sobre a casa que está edificada na areia. Mas a casa que está edificada na rocha, ela vai permanecer, ela não vai cair. Independente das circunstâncias, das coisas que vieram na sua vida, se você estiver firmado na rocha que é Cristo, nos valores, nos princípios, nos conceitos, e em todos esses ensinamentos que nós já tivemos aqui sobre esse sermão da montanha, que é enorme, você vai se manter firme. Agora, se a sua casa está edificada na areia, se você não tem firme fundamento na fé, o primeiro vento que vier, a primeira circunstância que vier, você vai ser abalado. É o que fala aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é que tanto faz se você está buscando a Deus ou não para as circunstâncias ruins virem. Porque às vezes as pessoas acham que porque está buscando a Deus, as coisas ruins não vão acontecer. Olha, nós vivemos no mundo e as adversidades existem. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus atacou geral. Então, assim, não existe essa de que agora eu tô imune. Tá? Porque às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente porque aconteceu alguma coisa ruim na sua vida. E o que Paulo ensina é que em toda e qualquer circunstância permanecei-vos sempre alegres. Um dos dons do Espírito Santo é a longanimidade. O que é? Dons não, frutos do Espírito Santo. É você manter um ânimo constante, uma animação constante na sua vida, independente das circunstâncias, apesar das circunstâncias. Você se mantém inabalável, você se mantém fiel. Essa é a diferença de quem está firmado numa rocha. Essa é a diferença de quem está firmado, edificado numa rocha. E aí, eu até anotei aqui, deixa eu pegar aqui. Se vocês sabem, aqui Jesus explica que é uma edificação, é um alicerce, é uma fundação. É o famoso, quanto mais se reza, mais assombração me aparece. Não é isso, gente, é porque de toda forma aparece. Olha, e aí o que vai diferenciar é a sua postura, o seu posicionamento, porque quando você está em fé, as circunstâncias ruins vêm, você continua em paz. Ui, vixe, acho que a energia aqui quase acabou.
Pelo menos parece que na rua acabou. Que doido. E aí, o que acontece? O homem prudente, ele ouve então a palavra. Jesus assim concluiu o Sermão do Monte. A pergunta que eu tenho para você hoje: qual é o seu alicerce? Alicerce, gente, quando vai construir casa, é aquela parte de baixo, é aquela fundação que muitas das vezes os clientes não vê. E que meu esposo, por mexer com construção, eu sei disso. Às vezes você põe um metro de alicerce, 1 metro de fundação ou mais. Você tem que fazer uma fundação muito resistente, né, para depois aguentar a carga da construção. O cliente fica grilado porque aquilo ali, ele nem vê o negócio sair, ele fica um tempão trabalhando aquilo ali, parece que não sai resultado. Mas se não tiver essa base depois para subir essa construção, ela não é uma construção edificada de uma forma segura. Então, há sim a necessidade ali de uma fundação, de um alicerce. E esse alicerce, olá, boa noite. E esse alicerce, ele tem que estar na sua vida. Esse alicerce, para tudo que você vai fazer na sua vida, é Deus. Buscar primeiro as coisas do alto, buscar primeiro as coisas do reino, e as demais coisas vos será acrescentado. Será que a gente tem feito isso? Vai pensando aí. Jesus é esse alicerce. Será que se uma chuva vier sobre a sua vida, será que se uma circunstância adversa vier sobre a sua vida, você suporta? Você tem fé, você tem convicção, você está realmente firmado nessa rocha que é Cristo? Você é inabalável em Cristo, apesar das circunstâncias, assim como Jó foi, depois de perder tudo e continuar crendo. Porque crer quando a gente tem todas as coisas é muito fácil, né? E quando a gente perde tudo? Crer na vitória é muito fácil e na derrota. E aí a outra coisa é que muitas das vezes a gente busca, né, um monte de coisa, como eu disse para vocês, a gente busca dinheiro, a gente busca ocupar um vazio que existe nas nossas vidas, a gente acha que dá para fazer esse alicerce com tantas outras coisas, com sucesso, com poder, com ganância, com arrogância, tantas outras coisas ocupando o lugar de Deus. Não é essa a ideia. Mas é o que a gente mais vê hoje na nossa sociedade, a forma com que está materialista, né, consumista. Muitas pessoas perdendo esse referencial de que a nossa base, o que de fato nos sustenta, o nosso alicerce é Cristo. Será que vale a pena você se corromper? Será que vale a pena você ficar nessa busca desenfreada por sucesso, por poder, por dinheiro e perder a paz? Será que vale a pena você... Não que seja errado vocês terem prosperidade, não que seja errado você buscar dinheiro, mas o que não dá, gente, é pra gente pegar o dinheiro e colocar ele como alicerce da nossa vida. Porque o dinheiro como alicerce da nossa vida vai ser tal como a areia aqui sendo alicerce da nossa vida. A primeira chuva que der, já era. Cai toda a casa, cai toda a estrutura. Nós temos que estar firmados em Cristo, porque a primeira chuva que vier, a gente se mantém inabalável. E a gente tem que buscar o que então, Lorena? Ter intimidade com o Pai, ter comunhão com os irmãos, estar em comunhão com o próximo, entender o que está acontecendo na vida do próximo. Nós agora vamos ter o cirandar, hein? Vocês receberam um convite? Ter cultos domésticos com a sua família, essa intimidade com a sua família. Desta forma, a sua casa está firmada na rocha. Alguns buscam comer, justamente, tá? Eu agora estou sacrificando a carne aqui, eu estou entendendo o que é isso. Então, o alicerce é essa parte que ninguém vê. Você não precisa ficar falando para as pessoas, eu estou alicerçada em Cristo, porque é o que te sustenta. A sua vida por si só já vai dar testemunho de que você está alicerçada em Cristo. Você não precisa ficar aí falando igual muitas das vezes os fariseus, os saduceus faziam, de ficar falando que era de Cristo, levantando essa bandeira, mas na verdade não condizia com o que eles viviam. Que não seja uma fundação apenas de aparência, só para mostrar que eu estou fundado em Jesus. E aparentemente por fora a fundação, por dentro oca, né? Às vezes a gente fala aqui pão bolorento.
por dentro. Ai, ai. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa, gente. Então, a casa caiu porque areia, porque todas as outras coisas nas quais você firma a sua vida não vai suportar a tempestade. A casa não cai. Isso parece que é tão óbvio, né? Quando o alicerce é sólido, quando a sua vida está firmada na rocha, que é Cristo. E aí eu tenho algumas perguntinhas aqui para as senhoras e para os senhores pensarem. Quem sabe você tem corrido muito, você tem trabalhado muito. Ah, eu sei, Senhor, eu sei. Talvez você tenha buscado tantas coisas, você tem preenchido a sua vida com tanta coisa, e você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Gente, é isso que a gente estudou. Você tem pelo menos um clima favorável na sua casa para buscar a Deus? Você tem esse momento de intimidade? Dá para buscar a Deus na sua casa? Nem que seja lá dentro do banheiro? Pensa, reflita. Muitas das vezes você vai falar, mas porque eu não tenho tempo mesmo. Prioridades, né? Então vamos mudar essa agenda, porque a gente acaba tendo tempo para tanta coisa, né? Nossa, gente, mas tá dando quedas de energia aqui mesmo. Vou ter até que desligar esse computador antes que dê PT. E aí, já aconteceu desses negócios, dá problema aqui. Até voltando, você tem tempo para tantas coisas e você tem tido tempo para Deus, que de fato seria a nossa prioridade? Então, hoje mesmo você tem essa oportunidade de começar a edificar a sua casa nessa rocha firme e parar de ficar sustentando a sua casa sobre dinheiro, sobre coisas, sobre valores, sobre poder, sobre sucesso, sobre ganâncias. Você tem que ser uma rocha inabalável. Você tem que ser não. Eu gostaria de ser uma rocha inabalável, para que as circunstâncias não me atingissem. E eu estou buscando isso a cada dia. Você tem a opção também de ser uma rocha inabalável, ou de ser uma casa firmada na areia. É opcional. É você que escolhe. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não, Thali, não é assombração. A Thali, gente, é a pessoa mais supersticiosa que eu conheço, tá? Gente, até voltou aqui. É porque aqui, a fase aqui na rua caiu. Até o poste tinha desligado a energia. Mas então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aí gostado da mensagem. Era o que eu tinha para passar para vocês hoje. E nós concluímos aqui o estudo de Mateus 7 com a graça de Deus mesmo, porque o capítulo grande. Aqui fala que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Nós já estudamos tudo isso aqui, né, de Mateus 1 até Mateus 7. E eu queria tanto saber se vocês também ficaram maravilhados com a palavra de Deus, porque assim Jesus ensina com autoridade. Jesus ensina com aquilo que ele vive por dentro e por fora. E tudo que ele ensinou está aqui. E é tudo isso que a gente acabou aqui compartilhando, estudando juntos. E eu espero que todas essas palavras tenham te melhorado. Se não te melhoraram, que possam te melhorar. Essa é a minha vontade para mim, para a sua vida. Fiquem com Deus e não se esqueçam que sábado nós teremos a live delas. A live delas de sábado, gente, vai ser legal porque eu vou fazer com uma adolescente de 16 anos, salvo engano. Então, assim, vai ser bem interessante essa nova perspectiva, né? Tão nova mesmo, perspectiva sobre as mulheres da Bíblia. Se eu fosse você, não perdia, chamava mais gente jovem aí também para estar ouvindo essa jovem que estará conosco. A Alba disse que eu sou uma rocha inabalável, amém, amém. Que bom, gente. E outra coisa, nós estamos fazendo essas lives agora, né, as lives que se chamam da série Melhorar, todas as terças e quinta-feiras às 18 horas. Quando for na terça-feira da semana que vem, nós vamos falar sobre a cura de um leproso.
Ai, Lorena, essa história, cansaram de saber dessa história. Tá, porque às vezes a gente sabe da história, mas não entende essa história para nossa vida prática. E é isso que eu vou estar explicando aqui para você. Beleza? Beleza? Gente, então é isso. Tchau, obrigado. Se você não assistiu a live desde o início, eu falo o seguinte, fez sentido até para minha edificação. Então, se eu fosse você, ia lá e assistia também, viu? Porque o começo foi show, foi um show que eu fiz com o Rapa. Fui! Beijo e fiquem com Deus! Pra você também, Vivi. Valeu!